Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a doutora Jaqueline Carvalho, ela que é especialista em harmonização orofacial e empresária. Doutora, que prazer te receber aqui no nosso estúdio, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. E falando sobre beleza, sobre saúde, que são duas pautas que eu amo, doutora, eu vou te contar, viu? Agora eu quero saber sobre você. Eu sei que você é formada em enfermagem, em odonto e seguiu sua trajetória no sentido da beleza. Por quê? Como é que foi esse seu começo? Bom, eu sempre fui muito apaixonada para a área da estética em si, né, da moda. E aí, quando eu fui para a enfermagem, eu gostava também da área da saúde. E eu falava, poxa, na enfermagem eu não estou conseguindo fazer essa associação, né, da estética, da moda. E foi aí que eu comecei, eu falei assim, o que eu poderia fazer que eu possa ter mais autonomia, né, no meu trabalho. Foi aí que a enfermagem não estava me dando esse respaldo todo que eu queria. Foi quando eu fui cursar a odontologia. Você queria mais? Eu queria mais, eu queria fazer protocolos para os meus pacientes, eu queria entregar mais para os meus pacientes e a enfermagem ela não me dava o que eu queria, né? E foi a hora que eu cheguei na odontologia, falei, agora eu vou começar. E foi longas jornadas aí, 4 anos de faculdade tensos, difíceis, porque voltar, né, para a faculdade, começar tudo de novo nessa fase e com um pouco mais de idade é difícil. É preciso coragem. É preciso coragem, é preciso determinação, a dedicação a mais, né, pelo estudo. Então isso foi bem difícil. Isso é louvável, doutora. É por isso que você está aqui com a gente, contando sua história hoje. Eu estou muito feliz mesmo, porque você tem muito conteúdo para dividir com a gente. Obrigada. A gente estava conversando aqui nos bastidores, ela me falou sobre o primeiro atendimento dela aos pacientes. Eu achei muito especial, queria que você dividisse aqui com os nossos telespectadores como é que é quando a pessoa chega ali com uma dor, com uma vontade de transformar algum detalhe do rosto ou vários detalhes, como é que você atende essa pessoa? Bom, eu sempre costumo falar para os meus pacientes que, independente de qualquer coisa, a gente tem que entregar para o paciente o espelho e mostrar para eles. E aí, o que te incomoda? Deixar ouvir, a gente precisa ouvir mais o paciente, porque muitas vezes a gente quer falar do procedimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e às vezes nem é a dor do paciente. Às vezes ele nem quer, nem está incomodando com uma ruguinha que nós, às vezes, profissional, que entende, né, do que pode melhorar, ele não está sendo incomodado, não está incomodando ele. A gente precisa entregar para ele e falar, e aí, o que te incomoda? O que cai a sua autoestima? O que você precisa? E aí é no espelho, eu entrego para ele e a hora que ele começa a falar, o paciente fala, nossa, eu não gosto disso daqui, eu não gosto daquilo, e aí ela começa a trazer lembranças que incomodavam elas desde o passado, quando ela era criança, ela não gostava disso, ou quando ela chorava, ou ela ria, ela não gostava também de algumas expressões que tal ruguinha incomodava ela, então ela vai mostrando ali. E isso traz um tratamento muito mais humanizado, muito mais personalizado para ela, né? Porque realmente ela consegue entender que, olha, então tá entregando o que eu preciso. Porque a estética não é ser todos iguais, não é fazer tudo que um outro fez, eu vou fazer. É o que você precisa, é o que você está querendo naquele momento. E isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Qual é o procedimento que você mais gosta de fazer, que mais entrega uma transformação real? Geralmente a gente sempre costuma a trabalhar pelo perfil, né? Nós sempre trabalhamos para identificar mais o perfil que realmente traz uma diferença maior para o rosto. Só que a maioria dos pacientes no meu consultório, as pacientes em geral, elas queixam muito da gordurinha do jaw. O bulldog que se fala, não é? Exatamente. Esse é o terror. É o vilão, porque realmente a gente vai tendo o derretimento da face, que a gente fala que é o descolamento, e eles vão mudando, a gordurinha vai mudando de lugar, e aí é a hora que elas começam a questionar, né? Então, o procedimento que eu gosto, porque traz uma satisfação maior para o paciente, é o preencher o pré-jaw e o pós-jaw. Então, a gente pula a gordurinha e a gente consegue preencher para dar um pouco mais
de jovialidade e disfarçar aquela gordurinha. Mas além disso, tem outras técnicas e outros tratamentos que traz um resultado também satisfatório e incrível. A pessoa nunca vai precisar passar por uma cirurgia no rosto, uma cirurgia plástica, se cuidar desde cedo, se né, cuidar doutora? desde cedo e sempre fazer uma prevenção estética faz todo sentido, assim. Além de tudo isso, também o skincare em casa, né? É um combo, a gente sempre fala que a gente tem que andar junto, o profissional e o paciente. Ele cuida em casa, a gente cuida no consultório, e aí é uma dupla imbatível. Sem dúvida. E aí vem a alimentação, suplementação, os hormônios, tudo isso no consultório a gente avalia. E através da anamnese, da avaliação do paciente, a gente consegue perceber como está, né, o desenvolvimento do paciente. E aí a gente consegue também fazer umas suplementações que possam agregar e eu beneficiar tanto a pele, tanto a estética também. Doutora, você atende atualmente em Marília, interior de São Paulo. Queria que você contasse pra gente como é a sua clínica, como é que faz para chegar até você, enfim. Eu atendo na clínica, Neoclínica, em Marília, região de São Paulo, interior de São Paulo. É uma clínica de múltiplos profissionais, tem outros médicos, ou psicólogas, nutricionistas, que são ótimas também. E a gente sempre faz esse combo, né? Um vai indicando para o outro e fala, ó, tá precisando, tá outra precisando dali. E é uma delícia onde eu atendo, é um trabalho que eu faço ali, que a gente tem no consultório maravilhoso. E como é empreender na área da saúde no Brasil? É difícil, você tá sozinha, entre aspas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, mas empreender é solitário, a gente sabe disso. Mas como é para você na área da saúde? O empreender em si, sendo mulher e mãe, é muito difícil, mas não é impossível, né? A gente consegue realmente buscar como fala? Girar os pratinhos. A gente consegue conciliar um e o outro, e além de tudo, o empreender é difícil, principalmente no Brasil, com tanta coisa que a gente passa, mas é perseverar. Eu acho que perseverar, estudar também o seu mercado, dedicar mais também ao seu mercado e buscar, porque não é só nós que estamos ali, né? Tem outras mulheres também que estão buscando, e essa parte do empreender é difícil, mas é satisfatório. Sem dúvida. E sempre buscar e se especializando, em conhecendo mais o seu mercado, conhecendo mais as suas finanças, como que a gente pode lidar para crescer mais ainda. Sim, muito bom, doutora. Teve algum momento da sua trajetória que você descobriu, reconheceu que você é boa na estética? Eu digo isso porque nós mulheres empreendedoras, eu sei que a gente tem bastante dificuldade em se reconhecer boa em algo. Você tem alguma história que marque esse momento? Eu tenho de várias, assim, não é várias, mas tem umas pacientes que traz um carinho a mais também, e é muito satisfatório quando a paciente olha para você e fala, nossa, você conseguiu atingir o que eu precisava, alcançar o que eu estava precisando para tal procedimento. E isso a gente traz uma satisfação, né? E eu lembro também que na especialização, uma colega minha de faculdade, ela me viu na minha especialização e ela falou, nossa, você está se destacando. E isso é muito satisfatório, que você fala, opa, eu estou indo no caminho certo, é aí que eu tenho que seguir. E eu acho que é o fundamental da gente sempre estar se especializando, buscando conhecimento, se aprimorando, porque a estética, ela não para, ela é em constante movimento, e a gente tem que seguir esse movimento com ela. Sempre se atualizando, buscando mais conhecimento, porque ela não para, e isso é muito importante, que o paciente ele já vem muito informado, ele já vem muito preparado para o atendimento, então ele já vem com as perguntas prontas, com as dúvidas deles, então se a gente não está acompanhando isso, fica difícil também para a gente entregar algo satisfatório para eles, e também o retorno deles para nós. Verdade. Muito bom, doutora. Agora minha pergunta é, como é fazer a gestão de uma clínica de estética, você que atende, está ali na ponta da lança, como se diz, e também é gestora, tem uma equipe que está se formando aí, que eu sei. Como é que é essa gestão em relação a um consultório
tradicional de odonto, como dentista mesmo? Bom, é difícil. A gente sempre não pode deixar de falar, é difícil a gestão, é muita coisa que a gente acaba abraçando, né? E a gente tem que parar com isso e começar a terceirizar mais e delegar mais. O que eu estou começando a fazer é delegar mais para ampliar mais também. Mas não é fácil, porque são muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção, é o material, é o estoque se está tudo certo, é o paciente que vai vir, se realmente o que ele vai precisar, a gente vai estar ali no estoque, a questão de pagar para fornecedores, é receber paciente, passar para paciente que estão precisando, é difícil, mas é satisfatório, mas não deixa de ser muito trabalhoso, mas a recompensa é grande. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E isso, principalmente a gente que é profissional da área da saúde, não é fácil, porque a gente foca muito, né, na parte da saúde, no atendimento em si, e parar para fazer conta, entender toda essa gestão é muito difícil, mas é possível, mas é se dedicar, é estudar também a área, é uma área nova para nós, eu sempre brinco que a gente faz eu estou fazendo a terceira faculdade, que é a parte da gestão. Como empreendedora agora. Como empreendedora, de gestão, marketing, tudo isso a gente tem que carregar junto com a gente, porque é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. É verdade, você estuda estética, saúde, agora gestão e marketing. Isso é muito abrangente, é importante a gente falar sobre isso, porque empreender não é para qualquer um. Esse programa, doutora, eu gosto de dividir isso aqui nesta mesa, eu sempre falo isso, empreender não é para qualquer um, e é por isso que esse programa existe, para a gente falar sobre as dores de quem está no mercado, de quem se arriscou, de quem teve coragem de se lançar sozinho como você. Isso é muito legal, é louvável. Agora eu quero tocar num ponto que é super importante também, que é a influência do Brasil na área da estética, da saúde e da beleza. Como é que você enxerga isso e como é que você aplica isso no seu dia a dia, esse poder do Brasil na estética? O Brasil, ele é o terceiro maior, né, de estética bombando, assim, que todo mundo... O brasileiro em si gosta da estética, ele é apaixonado. Não é só na área da estética avançada, que é os preenchimentos, o botox. Além disso, desde o cabeleireiro, de tudo, o brasileiro tá ali. As unhas sempre feitas. E nós falam muito de nós, né, fora do país, porque somos reconhecidos como a estética da beleza, que o brasileiro gosta de se cuidar, e isso é muito gostoso. E o Brasil, por ser esse país muito rico de estética, né, e não só estética que a gente estava conversando, estética avançada, mas muito mais. Uma estética básica. Uma estética básica. Salão de beleza tem um a cada esquina, né, doutora? Isso, o brasileiro é muito apaixonado pela estética. E eu sou extremamente, eu fico muito feliz por esse cuidado que o brasileiro tem, e a estética avançada só tem que crescer, que ela está cada dia mais sendo uma profissão muito promissora. Tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades, e ela está ampliando mais para outros profissionais da área da saúde. Quando eu migrei para a faculdade de odontologia, a estética na área da enfermagem, para a estética avançada, que são os preenchidores e os botox, era mais limitado. E hoje o enfermeiro ele consegue também já ter esse respaldo que ele tem pelo conselho deles, e tanto quanto farmacêutico, nutricionista não, farmacêuticos, biomédicos. São outras profissões da área que estão também migrando também para a área da estética, e isso é muito bom porque o Brasil está dando conta, porque realmente o brasileiro ele gosta de se cuidar, e os profissionais que estão entrando nessa carreira só tem que... É um oceano azul. É um oceano azul. Doutora, mas, além de tudo, desculpa te cortar, imagina, a gente não pode esquecer que um bom profissional faz toda a diferença. Um bom profissional que se dedica, um bom profissional que estuda, que entrega realmente um trabalho qualificado. É isso que é o fundamental. Um trabalho qualificado, a gente vai evitar intercorrências, problemas futuros, e trazer satisfação para o paciente. Isso
dúvida que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sem dúvida. Doutora, agora como empreendedora, qual foi o maior desafio que você enfrentou até aqui, para chegar até aqui? O maior desafio que eu tenho como empreendedor, que eu passei, eu acho que foi a gente buscar o conhecimento dessa gestão, dessa área que eu falo por mim e ouço algumas colegas de trabalho falando sobre o empreender que a gente não entende, nós não aprendemos a empreender na faculdade, nós não aprendemos a se desenvolver. E essa gestão de dinheiro, o que é meu, o que é do consultório, para onde vai, para onde eu direciono esse dinheiro, foi muito difícil. E é dedicação e estudo, buscar informação, para onde você deve seguir. E é muito complicado, mas no final, vale a pena. Muito bom. Vale a pena. Cada dia mais que você vai entendendo, os recursos vão chegando e aí fica muito mais fácil a gente seguir. Flui, tudo né? Começa a fluir. E eu sempre digo, começa, né? Dá o passo para você conseguir, dá o passo para você seguir. Se você não dá o passo por medo, por será que eu sou capaz, eu sentir limitada por algo que você às vezes não acha que você vai dar conta, não adianta você nenhum. Você tem que ir, mas vai com medo mesmo. Dá o passo, começa aí. Vai tirando suas dúvidas, pergunta, estuda, mas não deixa de ir. Porque o medo, ele limita a gente, ele deixa a gente de fazer algo e coisas extraordinárias, grandes, por causa do medo. Sim. Graças a Deus que eu fui com medo mesmo. Você foi com medo mesmo, você agora tem a sua empresa e você tem o seu protocolo. A gente estava conversando sobre isso aqui no começo do nosso bate-papo. Como é que é esse protocolo? Para que ele serve? Ele tem algum nome específico? Como é que foi a criação? O protocolo é Revolução Regenerativa. A gente tem um hábito, eu sempre falo para minhas pacientes que a gente sempre tem um hábito e está muito acostumado de trabalhar só com preenchimento, toxina botulínica, os bioestimuladores também, que são extremamente importantes, só que agora a gente precisa de mais. E esse protocolo é o tratamento que a gente traz para a pele. É como se fosse o tratamento da derme superficial, que são os exossomos, o PDRN, o IPRF, que são essenciais. É a cerejinha do bolo no tratamento da estética, da face, que realmente traz uma face muito mais viscosa, falei certo, né? Viscosa, com os poros menos dilatados, uma pele mais tratada, com mais firmeza. Isso é fundamental, faz reparo tecidual. Então a estética regenerativa também está em alta e esse protocolo é essencial para meus pacientes. Eu sempre indico e eles estão cada dia mais, agregando isso no seu tratamento. Sim, a gente sabe que a pele, né, doutora, ela é um órgão, o maior órgão do nosso corpo e um órgão de choque, né, não sei se é essa palavra, mas é o órgão que sente ali as nossas dores, o impacto de depressões, de ansiedade. Você fala bastante sobre isso. Queria que você contasse como é que você trata isso quando um paciente vem com alguma dor profunda e você identifica. Eu acho que quando eu começo a identificar o meu paciente, é o acolhimento. Eu acho que a melhor parte que a gente tem que trazer é o acolhimento para o paciente, por ele sentir que ali ele pode se soltar, ela pode se sentir mais acolhida, e é neste momento que deixa de ser só um consultório para fazer tratamentos estéticos, como também vem aquela descarga assim de alívio. Eu posso estar aqui, desabafar um pouco e a autoestima dela vai trazendo e ela vai sentindo mais aliviada com tudo essa troca que a gente tem, o acolhimento. Eu falo do cuidado, eu falo de acolhimento porque eu já passei em momentos difíceis de depressão, onde eu estava muito perdida, não sabia para onde eu ia. E através do acolhimento que eu tive, eu pude entender que é fundamental para pessoas, mulheres que estão nesse momento precisando de acolhimento, e pessoas que possam falar assim, eu já estive aí, eu consigo te tirar daí, vamos juntas, acolher, abraçar, eu te ouço porque eu te entendo. Quando uma pessoa resolve se cuidar, ela já está dando o primeiro passo, né, doutora? Ela já está dando os primeiros passos.
E é fundamental isso porque ela traz esse grito de socorro e ela vai diretamente, muitas vezes ela não consegue através do seu emocional, mas ela vai e fala, vou cuidar primeiro então da minha estética e aí através dela eu vou ver o que eu vou fazer. Mas não, é um conjunto que ela vai caminhando. E são esses pequenos passos que ela já tem que começar a ficar feliz, né? E eu sempre falo isso para elas, você já deu o seu passo, o primeiro passo está aqui, você está querendo se cuidar. Isso é uma maneira de auto se cuidar, de se amar. Sim. E é a maneira que ela começa, não só os profissionais psíquico, mas também a gente ali faz um papel muito importante de ouvir as dores delas, de mostrar quem elas são e o valor que ela tem. É muito comum mulheres que acabaram de se separar irem buscar um tratamento estético e às vezes passarem um pouco do limite. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Qual que é o seu papel nesse momento? Sim, é comum sim. E é na hora da consulta, no nosso bate-papo, a gente já consegue perceber o tipo de paciente e o que ela está projetando para ela. Às vezes, todo esse autocontrole, essa falta de controle que ela tem é para suprir algo que ela está tendo. Então, é nessa hora que a gente tem que trazer ela e falar, vamos por aqui, o que você acha da gente para cá? Sempre está direcionando ela, porque às vezes ela sente que ela está um pouco perdida. Na verdade, ela nem sente, às vezes nós sentimos por ela e nós vamos direcionando ela com muita sutileza, deixando ela também vendo para onde ela quer ir e auxiliando e dando conselhos, né? Porque tem muitas pacientes que ela quero, e a gente tem que tomar cuidado. Sem dúvida, é a ética profissional. É a ética profissional. A gente tem que tomar cuidado, respeitando as vontades dela, mas com muita gentileza mostrar que o excesso não faz bem. Menos é mais. O menos é mais. Doutora, você acha que o fato de você ser enfermeira, dentista, são diferenciais no seu atendimento? E de que maneira isso se mostra? Com certeza, eu fico muito feliz de ter feito a minha primeira graduação sendo enfermeira, que a enfermagem é o ato de cuidar, né? Esse é o lema da enfermagem. E o ato de cuidar é ver o paciente como um todo, ver o paciente da cabeça aos pés. E a odontologia, ela ensina muito olhar cabeça, pescoço. Então, essa junção de profissão foi extremamente importante. Eu não consigo atender o paciente sem fazer uma boa anamnese para ver como ele está, como está o desenvolvimento dele, a pressão arterial dela está boa, ela está nervosa, não está, como está? Como vive, do que se alimenta. Como vive, como se alimenta, tudo isso é muito importante. E essa visão toda eu tive com a enfermagem. A enfermagem, ela me deu um alicerce muito bom para eu juntar com a odontologia, que ela também me deu o conhecimento de cabeça e pescoço muito importante para mim. Eu consigo ver a simetria do paciente no olhar, no mastigar, no falar, eu já consigo ver o que eu posso ajudar nela. Isso é muito legal. Sim, é muito importante. Doutora, que conselho você daria para quem está começando a empreender na área da saúde, na estética, na beleza, enfim? O primeiro conselho é acreditar no seu propósito. Eu quero ir, focar na onde você quer chegar e não olhar o caminho, porque o caminho muitas vezes ele não é fácil. O caminho é difícil, muitas vezes a gente encontra pedras pequenas e grandes, mas é acreditar no seu propósito. Outra coisa outro conselho, eu falaria para ela cuidar da sua saúde mental e física. Isso também é fundamental para você seguir, porque vai ter dias difíceis, vai ter dias que vai bater incerteza, vai ter pessoas que não vão trazer um acolhimento que você precisa e que te vai trazer dúvidas, será que eu estou no caminho certo? E isso você tem que realmente entender que tem que abstrair essas vozes e seguir para onde você quer ir. Entender que o caminho é difícil, mas você não se paralisa, é continuar caminhando, dá o passo, continua. Às vezes você pode descansar, mas não desistir. O descansar muitas vezes é necessário, mas não desiste. Isso é fundamental para a gente conseguir a seguir. E outro conselho que eu posso falar é
a gente ficar feliz com pequenas conquistas. Muitas vezes a gente quer as conquistas enormes, quando eu chegar lá eu vou ficar feliz, ou quando eu chegar lá eu vou ficar realizada. Não, as conquistas são pequenas. Se você conseguiu mudar o método de você pensar, de você criar estratégia da sua vida através desses pensamentos, dessas evoluções pequenas, já é motivo de comemorar, porque você já está evoluindo, você está dando os passos para realmente progredir. Sim. Qual é a melhor maneira de se autoconhecer nesse caminho, doutora? De que maneira você se cuida? De que maneira você busca esse autoconhecimento na sua vida? Lendo. Eu acho que ler é fundamental, né? E ouvindo podcast, que eu amo muito, que traz muito, tem muita gente com tantos conhecimentos e essa troca é muito importante e eu gosto muito. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita, concordo plenamente. É muito gostoso ouvir o podcast e eu sempre falo para as amigas, gente, não fique triste quando um relacionamento terminou. Gasta essa energia que você está tendo para acrescentar na sua vida, para você ser, para o próximo relacionamento que chegar, você ser útil, você trazer algo a mais para o seu relacionamento, para você aprender, para você crescer mais. Não é momento, às vezes, de você ficar ali. Não, levanta, retraída, não levanta, vai buscar conhecimento, vai ler, busca um livro, busca um podcast, vai caminhar. Muitas vezes eu não tinha como deixar o meu filho, que eu tenho um menininho. Qual o nome dele? Romeu. Romeu, que nome lindo. Romeu, quantos anos ele tem? 2 aninhos. Pequenininho. Sim, e muitas vezes, em momentos difíceis, eu não tinha como deixar o meu filho. Eu colocava ele no carrinho e ia caminhar. Então, era cuidar de mim mesma, né? E às vezes em situações que a gente tem que fazer isso. É seguir e não olhar para trás. Cuidar de você é fundamental. É network, conversar com as amigas da área, é buscar informações, né, novas que estão cada vez mais chegando, ficar atenta. Isso ocupa a nossa mente e acrescenta mais, enriquece mais o nosso conteúdo, a preparação também profissional, a pessoal, para a gente seguir. E a maneira que você vai cuidar das pessoas. Da maneira que a gente também vai cuidar. Porque muitas vezes uma palavra que você traz positiva para um paciente, ele não sai ali tão só satisfeito com o seu tratamento, mas também que ele levou aquilo ali para a vida. Tem alguma história que você possa destacar aqui, sem citar nomes, claro, por questões éticas, mas que de alguma transformação que tenha marcado a sua trajetória profissional? Tenho, eu sempre falo para essa paciente, toda vez que ela vai no consultório, eu falo que eu nunca vou esquecer dela. E ela se tornou, além de uma paciente, se tornou uma amiga. E ela chegou no dia do consultório e a gente começou a conversar, foi a primeira vez que ela chegou, ela começou a fazer muitas perguntas, então eu percebi que ela estava muito atenta. Ela estudou. Ela estudou, ela sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a entregar para ela as respostas que ela estava com as dúvidas e a gente começou a conversar. E foi aí que inconscientemente nós começamos a falar de Deus e ela começou a se abrir muito com a vida que ela estava passando, com os momentos difíceis que ela estava passando, e foi aí que eu comecei a falar do que eu já vivi, com as experiências que eu tive e eu estava passando para ela. E foi muito emocionante porque toda vez também quando eu vou atender eu pergunto qual é o tipo de música que o paciente quer, para trazer um conforto a mais para ele, né? E ela falou assim, já que a gente estava falando de Deus, vamos colocar um louvor. E foi muito bonito de sentir, a gente sentiu a presença de Deus, eu enxugava as lágrimas dela, nós falávamos de Deus, falava dos meus testemunhos, falavam da minha evolução profissional e pessoal, e isso foi muito importante. E ela falou assim, hoje eu tô saindo do cuidado externamente e internamente. E foi muito satisfatório, que eu nunca mais esqueci o cuidado assim que Deus cuidou de nós. Isso é muito lindo, né? Mente, espírito e corpo integrado. Sim. Isso é integração, né, doutora? Sim, é muito importante essa integração, não só na área profissional, mas pessoal, é fundamental. A gente incluir que a espiritualidade ela é fundamental também para a gente seguir e continuar para onde a gente quer ir. Muito lindo.
Como você enxerga essa sua influência na vida de outras mulheres? Como é que você valoriza e como você se coloca? Eu fico muito feliz porque isso para mim é um sucesso. O sucesso, muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu comprei uma mansão, é gostoso, não é ruim, o dinheiro é ótimo, né? Ele faz coisas que a gente precisa e traz alegria para o nosso coração. Só que o sucesso para mim é ver eu trazer o bem-estar para o paciente ou para uma pessoa através da minha vida. É poder agregar, é poder ver a pessoa evoluindo de qualquer maneira e ou ajudar ela através da minha vida. Isso para mim é sucesso. Muito bom. Doutora, na hora de contratar, o que você valoriza? O que eu valorizo numa pessoa, além de um bom caráter, ética profissional, é olhar o que está rolando no mundo. Ligado na internet, ligado também na estética, que não tem que estar sabendo o que está acontecendo. Tem que estar antenado ali às novas tecnologias. Exato, porque nesse movimento, para passar para um paciente, para conversar, porque muitas vezes o paciente ele não tira dúvida comigo, mas vai estar tirando com ela. Então ela também tem que estar ligada ali tudo que está acontecendo, perguntando. Isso é fundamental também para ela estar ligada no assunto, no trabalho que você faz. Que eu faço. Agora, pegando esse gancho, o que virá em 2025? Não. O que você tem para dividir com a gente? Porque essa pessoa que está vindo aí com você tem que estar antenada também nas coisas que você faz, né, doutora? Sim. Muitas coisas boas, muitos projetos acontecendo no papel e já saindo do papel, mentoria chegando, muita gente começa a perguntar de mentorias e eu quero muito trabalhar com os profissionais não dentistas, que são os enfermeiros, principalmente. Eu queria muito trabalhar com as enfermeiras, né, que têm esse sonho também de trabalhar na estética, e que muitas vezes ela se sente um pouco sem apoio ou um incentivo maior. Excelente. E eu quero muito trabalhar com elas, trazer elas para a estética, porque é um caminho que muitas vezes o enfermeiro tem muito trabalho. A gente sabe que sobrecarga. É uma sobrecarga muito grande que as enfermeiras passam, e a estética ela pode trazer esse alívio, né, onde ela pode trabalhar mais, trabalhar mais de uma maneira mais leve, e que ela possa ver mais com seus filhos, com sua família, porque é muito tempo, né, cansativo no hospital. Plantões. E é o que eu queria, trazer mais isso para elas. Mulheres. O foco são as mulheres. E acreditar nelas, porque a gente fica muito ali no CLT e acreditar que elas também podem empreender. Sim. Né? Mudar a chave, transformar e falar: eu posso, eu vou. Muito bom. Isso que eu tenho aí do ano de 2025. Ai, que legal. Eu quero que você volte para contar sobre essa mentoria, que você traga mais histórias, mais informação e mais sobre o seu dia a dia, que é excelente, muito saborosa essa nossa entrevista. Eu estou muito, muito feliz. Eu quero saber que mensagem você quer passar hoje para essas mulheres que estão assistindo o nosso podcast. A mensagem que eu deixo e que eu levo para mim é não desistir e dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo que Deus dá o chão. É muito clichê, mas é muito, muito valioso para mulheres que muitas vezes elas não acreditam que elas são capazes. Muitas vezes a gente somos sabotadas por parceiros, por familiares, e elas muitas vezes elas não acham que elas são capazes de fazer tanto e mudarem a vida, não só delas, mas de outras mulheres que muitas vezes precisam ouvir as histórias dela, ouvir as experiências que elas passaram e que elas passam e que elas venceram. Entenderem que não estão sozinhas. Entender que elas não estão sozinhas. Tem muitas mulheres que estão ali, uma ajudando a outra, apoiando, e a gente é ouvindo uma a outra para a gente chegar onde a gente quer. Confiar nelas principalmente. Verdade. No potencial delas e dar o passo. Vai com medo, mas vai. Verdade. Doutora, antes de ir embora, eu fiquei curiosa. O que você gosta de ler exatamente? Pode destacar alguns títulos aqui para nós? Os livros que eu mais gosto. Bom, eu amo ler, e os livros que me impactou. Vou falar assim, tem vários livros muito bacanas para a gente ler.
mas a Semente da Vitória, do Nuno Cobra, foi muito legal para mim e me fez evoluir muito e cuidar também do meu físico, do meu corpo e também ter determinação para onde eu quero ir. Mais Esperto que o Diabo também é maravilhoso, fez também eu ver um olhar mais criterioso para a minha vida e ser mais perspicaz. Isso. E o Pai Rico, Pai Pobre também foi fundamental. Foi um dos meus primeiros livros que eu li, mas que me marcaram para a evolução minha. Doutora, como a gente te encontra na internet para seguir seu conteúdo, suas mensagens? É no doutora.Jaqueline Carvalho no Instagram. Lá eu compartilho um pouco do consultório, compartilho dicas e muito antes e depois. Lá é o meu cantinho. Se vocês quiserem, pode seguir que eu tô lá. Muito bom. Já vou te seguir, quero ver essas transformações, quero acompanhar tudo que você tem a dizer, que você volte sempre aqui no nosso programa. Foi um grande prazer te conhecer, te entrevistar, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você. Jaqueline Carvalho é o nome dela. Ela que é empresária e especialista em harmonização orofacial. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau!